Oi. Vou colocar um filtro. Ai, Léa! Léa, que saudade, Léa! Mamãe, meu marido. Ah, tinha um filtro aqui que eu tinha achado legal. Deixa eu ver se eu acho. Esses filtros ajudam, né, gente? Meu marido tá alto pra mim, meu marido. Tá com barulho de ventilador? Vê agora. Diminui teu volume, amor, por favor, que eu tô vendo daqui. Eu não tenho costume, gente, de fazer live, mas vai dar certo. Nunca fiz, né? Gente, tá com barulho de ventilador? Olha aí, por favor, me digam. Acho que eu vou ficar com esse filtro. Tá com barulho de ventilador? Me digam aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá ainda? Oh, Deus. E agora? E agora? Tá com barulho? Me diga aí, amigos, se o barulho ainda tá incomodando. É porque tá muito calor. Ai, Jesus. Antônia Fogo, Robério, Daniel. Uma galera. Gente, tá incomodando o ventilador? Posso começar? Como é? Digam aí de novo. Bem pouco. Dá pra continuar assim? Eu acho que eu não vou desligar se não estiver atrapalhando, porque tá calor. Gi! Oi, Gi! Polly! Oi, Polly! Todo mundo tá me ouvindo bem, né? Faltam algumas pessoas entrarem. Que disseram que ia entrar. Tá de boa. Então eu vou continuar assim mesmo. É isso. Por enquanto, deixa eu dar um oi pra vocês até todo mundo chegar. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Não saiam, porque eu tenho algo importante pra falar nesse ao vivo. Eu tenho algo importante. Obrigada, mana. O filtro ajuda também. Mas Deus é bom, né? Com Jesus a gente só melhora, só fica mais bonita. A gente é curado por dentro e reflete por fora. Robério disse que o áudio sumiu pra ele. Pra vocês tá ok? Me dê esse feedback aí, gente. Me ajudem. Eu tenho uma... Aí, eu vou começar, tá, gente? Falando pra não ficar muito tempo... Tá todo mundo me ouvindo, né? Beleza. Vou começar falando e aí depois, se tiver mais alguém pra entrar... E eu vou tentar salvar também. Beleza. Nunca fiz não, mas acho que vai dar certo. Vou tentar salvar e aí... De repente alguém pode ver depois. Então, por que... Primeiros motivos pelos quais eu tô fazendo essa live, né? Esse ao vivo. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque eu precisava desbloquear e minha vergonha que eu tinha de fazer uma live. E eu até compartilhei com algumas amigas, meu marido que tá cansado de ouvir, sabe que eu tinha muita vontade de fazer vídeo pro YouTube, live, essas coisas, mas eu morria de vergonha. E parece até estranho, porque eu sou bem comunicativa, eu gosto de falar, gosto de conversar, puxo conversa com quem eu não conheço, de boa,
Mas na hora que falava de gravar um vídeo pro YouTube, de, sei lá, fazer uma live aqui no Instagram, eu travava. E Deus começou a falar comigo mesmo, o porquê disso, né? E esses dias, em meio a tantas lives, o Senhor começou meio que me empurrar para eu fazer. E pra mim, eu vou dizer pra vocês, seria muito mais confortável eu não fazer, porque eu tinha vergonha, e eu sei por quê. Aí é um motivo pra... Aí é um assunto para outro dia. Mas eu sei o porquê eu tinha esses bloqueios, e o Senhor começou a me curar nesses dias desses bloqueios. E eu entendi que pra eu ser curada disso, pra eu ser desbloqueada, eu precisava abrir um ao vivo e estar aqui e botar a cara pra bater. E tudo bem, esse é o primeiro motivo pelo qual eu tô aqui hoje. Oi, amigas, irmãs. E o segundo motivo é porque Deus tem falado coisas comigo importantes e eu entendo que eu tenho que compartilhar. A gente tá recebendo tantas coisas de Deus nesses dias. Alguém tá gritando aqui, o vizinho, não sei o que. Mas tudo bem. A gente tem recebido tantas coisas de Deus nesses dias e a gente não pode guardar somente para nós ou para alguns amigos mais próximos. Algumas coisas eu já compartilhei com algumas amigas mais próximas, aqui pela internet e tudo mais, com meu marido. Mas eu tô aqui porque de repente alguém que não me ouviria pessoalmente pode ouvir, pode ser importante. Porque é muito importante, é necessário que a gente discirna o tempo que a gente está vivendo. E só parando para ouvir a voz de Deus é que a gente pode discernir. Nesse tempo de muitas lives, graças a Deus por elas, eu amo, eu assisto um monte. Deus tem testificado muitas coisas que Ele tem falado comigo no secreto. Eu vou para as lives, algumas delas, e falo, uau, a mesma coisa que Deus falou comigo. Então talvez o que eu vá falar aqui você já tenha ouvido da parte de Deus, ou diretamente, você e Deus, ou através de algum ministro, de algum homem, mulher de Deus, de alguém que tenha orado, que tenha buscado a Deus nesses dias. Mas não é por isso que eu vou deixar de falar. Porque vai que tem alguém que não tenha ouvido o que eu vou falar, ou mesmo que tenha ouvido, mas que precisa ouvir para testificar aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração. Então eu vou compartilhar primeiro, vocês podem continuar falando aí que eu estou vendo na medida do possível. E eu vou compartilhar, vou tentar resumir, compartilhar o que Deus tem falado comigo nesses dias de quarentena, nesse tempo que a gente está vivendo. E aí depois eu quero ver se eu consigo ativar aqui as perguntas. Eu nunca fiz isso, mas eu quero ver se eu consigo, para que vocês ou façam perguntas ou interajam comigo, ou vocês podem ir falando também, Deus falou isso comigo, colocar algum detalhe que eu não prestei atenção, enfim. Vamos interagindo aqui, vamos compartilhando, tá? E se der certo essa live, eu tava pensando, se for da vontade de Deus, se vocês acharem que é legal e quiserem, e se o meu marido aceitar, depois a gente faz uma live descontraída de casal. O que é que vocês acham? Essa eu vou falar de coisas mais sérias, sem deixar de ser alegre, que eu sou assim. Mas eu tava pensando em depois fazer uma descontraída, eu e ele, se ele aceitar, e vocês fazendo perguntas sobre a nossa história, sobre namoro e tal. Eu acho que ia ser bem legal. Vamos ver se dá certo. Mas vamos para o assunto de hoje. Gente, desde que começou essa quarentena aqui pra gente no Brasil, né, que a gente começou a ficar em casa de fato e tal, eu fui buscar a Deus com muita intensidade. E eu falei, Senhor, eu preciso ouvir Tua voz, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso ouvir diretamente do Senhor. E Deus começou a falar comigo, me dar algumas direções, inclusive de intercessão e de clamor. E eu clamei, intercedi por alguns assuntos específicos. O Espírito Santo gerou dentro de mim um choro e um gemido por alguns assuntos específicos, como a unidade da igreja nesses tempos, como o Senhor colocar um guarda na nossa boca para que a gente não fale coisas que não são necessárias falar, principalmente publicamente. E a gente tem visto essa unidade da parte de muitos líderes, glória a Deus por isso.
o Senhor colocou no meu coração a necessidade das pessoas entenderem o que é igreja. E eu clamava e chorava por isso. E depois foi testificando tantas pessoas, tantos homens e mulheres de Deus falando a mesma coisa. E aí Deus me levou ao livro de Naum, ao livro bíblico de Naum. Naum é um livro pequenininho, tem só 3 capítulos. E o Senhor falou comigo em todo o livro de Naum. Depois você pode ler e meditar e deixar que o Senhor fale com você. E ali, o contexto do livro de Naum é o seguinte. Deus estava enviando um juízo, uma espécie de juízo, para a cidade de Nínive. Por quê? Porque Nínive, naquele período, estava em rebelião com Deus, estava vivendo em idolatria, em depravação moral, uma grande depravação moral. Eles não estavam nem aí para Deus. E em Naum é muito claro a bondade de Deus, né? Deus fala, lá em Naum fala o quanto que o Senhor é bom e o quanto que Ele é longânimo, ou seja, Ele é tardio em se irar. Ele não se ira com facilidade. Mas o povo não queria se render a Deus, o povo vivia uma depravação moral terrível. E o Senhor enviou uma espécie de disciplina de juízo para aquele povo. Porém, no mesmo livro de Naum, Deus falou que haveria proteção e livramento para aqueles que são dele. E o Senhor falou claramente comigo, mesmo em meio ao caos. Foi logo quando tudo estava começando a acontecer. Muita gente com medo, muita gente com pânico. E o Senhor falou claramente comigo. Sim, há um juízo, sim, há uma disciplina, ok. Mas para aqueles que confiam em mim, há refúgio, há proteção. Ou seja, o Senhor estava nos dando uma palavra de esperança. Para nós que confiamos no Senhor, não é tempo de ficar em pânico, não é tempo de ficar preocupado. A gente tem que sim chorar pelas pessoas, orar pela economia do Brasil, das nações. A gente tem que orar pelas pessoas que estão sofrendo. O Ilane colocou, estava meditando em Naum ontem, testificando, Ilane. A gente tem que sim, a gente sente, a gente ora por essas pessoas. Porém, o Senhor falou claramente comigo, através do livro de Naum, que era um tempo da gente proclamar paz, mesmo em meio ao caos. Mas essa paz não é para todos. Essa paz é para aqueles que confiam no Senhor, que são povo de Deus. Então, gente, nós não podemos achar que Deus está nos punindo por alguma coisa. Nós que confiamos no Senhor, porque Ele deixou claro. Celebre as suas festas. Veja, contemple os pés daqueles que vêm com boas notícias. Porque depois que tudo isso passar, é até doido falar isso em meio ao caos, né? Mas depois que tudo isso passar, o Senhor promete para aqueles que são deles, o shalom dele. E é interessante a palavra shalom, porque a gente traduz como paz, porque não tem uma palavra tão perfeita para traduzir shalom. Mas shalom é muito mais do que a paz que a gente conhece. Shalom significa plenitude de paz, plenitude de alegria, plenitude de prosperidade, plenitude de saúde. Aleluia! E o Senhor diz que nesses tempos é pra gente proclamar o shalom dele. Aleluia! O shalom dele. Porque haverá prosperidade, haverá paz. E a gente precisa anunciar essas boas novas. Isso foi no livro de Naum. O Senhor também falou comigo no capítulo 4 de Malaquias. E o capítulo 4 de Malaquias fala que o Senhor virá. Fala da volta do Senhor Jesus. E fala também sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso me fala de uma transição geracional que está acontecendo nesse momento. Os pais precisam se retratar com os filhos, e esses pais são pais espirituais com filhos espirituais, são pais biológicos com filhos biológicos, porque o Senhor também está nos trazendo a importância da família nesse tempo. Todo mundo está percebendo isso. E essa transição geracional que está acontecendo, nós estamos entrando de fato no novo tempo. Então,
isso fala também, é preciso perdão, unidade, porque isso fala de perdão, de unidade, essa transição geracional, esse converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, fala de perdão, fala de comunhão, fala de deixar as diferenças de lado. E é isso que o Senhor tem para isso que o Senhor tem nos despertado também neste tempo. E a gente precisa observar isso. Outros textos interessantes da Bíblia, onde Deus falou comigo nesse período, foi no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao 9, que conta a história de Noé. Todo mundo conhece um pouco, pelo menos, da história de Noé. É o Mike falou, transição, Deus tem tratado muito comigo. Glória a Deus. A história de Noé todo mundo conhece um pouco, né? E Deus falou tantas coisas comigo ali. Depois você pode meditar no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao 9. Mas medite mesmo, peça ao Senhor para lhe revelar o que aquela palavra tem a ver com os dias de hoje, com o que a gente está vivendo hoje. E Noé, ele ficou falando para o pessoal que ia vir um dilúvio, porque ele ouvia a voz de Deus, ele era um homem de Deus. E as pessoas não estavam nem aí. Ninguém acreditava, achava que era um doido. E acabou que só a família de Noé foi salva dentro da arca. E a arca de Noé nos lembra também de uma outra arca que está na Bíblia, que é a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, muita gente aqui sabe, mas para quem não sabe, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus estava ali, onde a arca estava. Então, Deus está falando claramente com a gente. Dentro das nossas casas nós estamos guardados, com a nossa família nós estamos guardados, mas principalmente na presença de Deus, nessa arca, dentro desse refúgio que é o Senhor, na presença de Deus é que nós somos guardados. E na presença de Deus nós somos salvos e libertos desse dilúvio, protegidos desse dilúvio que está acontecendo, porque ele vai passar, a gente não sabe quanto tempo. Mas nós estamos protegidos na arca, nós estamos protegidos na presença de Deus. Quem está protegido na presença de Deus? Quem está buscando a Deus. Quem se reúne como igreja de verdade, porque tem gente que só vai para a igreja. E esse é outro despertar que Deus está trazendo, né? O despertar da conscientização de que igrejas não são templos, não são prédios. Igreja é a reunião dos santos. Aleluia! E nesses dias a gente tem visto a igreja nas janelas, cantando, declarando que Ele vive. Por isso nós temos esperança, podemos crer no amanhã. A igreja está mais viva do que nunca. Porque quem é igreja de verdade, os que são igreja de verdade, estão reunidos pela internet, estão reunidos nas suas casas, têm sido despertados para isso. O templo é muito importante. A Bíblia fala que se engana aquele que pensa que não é importante congregar. É importante, é necessário congregar, ter pais espirituais, isso tudo é importante. Mas o Senhor está nos trazendo à memória o que de fato na essência é ser igreja, que é a reunião dos santos aonde quer que seja, não só nos prédios e nos templos. E inclusive ser igreja dentro da nossa casa, cingir e também restaurar o nosso lugar secreto, nosso momento a sós com Deus. Então o Senhor está nos trazendo para um tempo de reclusão mesmo. Inclusive ontem eu estava até ouvindo o grande homem de Deus falando isso, que as lives são muito boas, são edificantes, eu mesmo amo. Mas se a gente ficar só de live em live e não parar para ouvir a voz de Deus, não vai adiantar esse tempo também. Porque o Senhor nos colocou, né? Permitiu que a gente ficasse dentro de casa nesse tempo com um propósito. Sim, Pedro, o Senhor abalou a estrutura, né? De tantas estruturas, né? A gente está falando de templo, mas a nossa estrutura, a estrutura religiosa, para mostrar quem realmente é a igreja e quem não é. Porque quem é igreja, eu vou dizer para vocês, está mais vivo do que nunca. Se entristece até com os acontecimentos e ora pelas pessoas, a gente se compadece, a gente tem compaixão. E o Senhor quer que a gente faça isso, porém, ao mesmo tempo, se alegra pelo privilégio de estar vivendo nesse tempo. Se alegra pelo privilégio de compreender que o Senhor está nos parando para que a gente restaure o nosso secreto, como o Gi falou,
e para que a gente também olhe para dentro de nós e olhe para dentro da nossa casa, para nossa família, para o nosso lar. Quantos cultos domésticos foram restaurados nesse tempo? Inclusive aqui em casa, porque eu e meu marido, por enquanto a gente só é uma família de 2, a gente sempre ora junto. Todos os dias a gente ora junto. Mas o culto mesmo, parar os 2 sozinhos um tempo para adorar, para meditar na palavra, a gente nunca mais tinha feito e foi reativado nesses dias. A gente já conseguiu fazer 2 e foi tremendo. Então os cultos domésticos, os cultos no lar também estão sendo restaurados. E a gente precisa lembrar, como em Malaquias 4 fala, que o Senhor virá. O Senhor virá. E o Senhor está nos preparando sim para a sua vinda. Né? Eu acredito que nós estamos vivendo o princípio das dores. É muito complicado isso, né? Eu não estou querendo entrar em discussão em relação a isso. Mas eu acredito que ainda virá o fim. Não acho que vai demorar, mas eu acho que é o princípio das dores. Eu até ouvi alguém falando esses dias que é como se fosse aquela contração, quando a mulher está grávida, mas ainda não é a última contração. E o Senhor está nos dando uma chance da gente se arrepender, porque ainda virá um grande avivamento, ainda virá uma grande colheita nas igrejas. O Senhor está nos dando chance de nos arrependermos, de não depender de estruturas, em nome de Jesus, de ser igreja em casa, enfim, tudo isso. E uma coisa que Deus tem falado com muitos, desde o comecinho, né, foi muito fácil de fazer essa ligação, desse tempo que a gente está vivendo com a Páscoa. A Páscoa, a primeira Páscoa, né, quando o povo hebreu saiu do Egito, onde eles foram escravizados por tantos e tantos anos, e eles saíram de lá e como todo mundo sabe, né, mesmo que não é cristão, sabe das pragas que aconteceram no Egito. E ali Deus falou o seguinte, que se o povo dele, né, aspergisse sangue nos umbrais das casas, aquelas casas não seriam atingidas pelo anjo da morte, que ia passar e tudo mais na terra. Ou seja, mais uma vez, só quem consegue ouvir a voz de Deus, só quem é povo de Deus nessa hora, tem a chance de discernir o que está acontecendo, de ser guardado, porque esse sangue do Cordeiro nos apontava mais tarde para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que o seu sangue nos purifica e nos liberta, e esse sangue está nos libertando e salvando as nossas casas hoje também. E essa casa não é só... Oi, pastor! Essa casa não é só a nossa casa física, né? Somos nós também. E o nosso lar. A reconstrução dos relacionamentos, a reconstrução... O pastor colocou blogueira santa. Esse é o meu pastor. Enfim, a reconstrução dos relacionamentos. E o Senhor tem nos trazido para esse entendimento nesse tempo também. E estamos perto da Páscoa, né? Esse ano. E muita gente tem orado para que nesse domingo de Páscoa, que é a semana que vem, haja realmente uma ressurreição na nossa nação. Que tudo isso se estabilize, talvez não acabe 100%, mas que haja uma ressurreição. Uma ressurreição dos relacionamentos, uma reconstrução, uma restauração dos relacionamentos dentro de casa, uma reconstrução, uma restauração da unidade do corpo de Cristo, da igreja, do amor pela igreja e pelo Senhor. Eu acredito que é um tempo muito especial esse que nós estamos vivendo. É uma contração. E quando chegarem as contrações mesmo das dores de parto de fato, a gente vai estar preparado. Então, aproveite esse tempo para aprender o que o Senhor quer te ensinar. Aproveite esse tempo para se arrepender, porque sim, virá prosperidade, virá um último grande avivamento, virá uma colheita muito grande. Mas para isso nós precisamos estar preparados. A gente não pode viver mais de aparência, não somente das folhagens mais, mas a gente precisa dar frutos. Dentro da nossa casa, principalmente, a gente precisa dar frutos. O pastor colocou: pronto, devolve meu esboço de domingo. Oh, glória! Testificando, pastor, glória a Deus. E é isso, gente, eu queria compartilhar tudo isso com vocês. Para quem chegou agora, eu vou tentar deixar gravado para vocês ouvirem desde o começo, porque eu não podia guardar tudo isso para mim sozinha. Deus tem enchido
o meu coração esses dias. Eu tenho recebido muitas palavras do Senhor, tenho testificado através de outros homens e mulheres de Deus, e eu não posso me calar, né? De repente pode abençoar alguém. Chau, minha amiga, falou assim: fala do jejum amanhã, amiga linda. Gente, amanhã, muitos sabem, né? Vai ter um jejum, né? Teve uma proclamação, um decreto de um jejum nacional. Inclusive o presidente da República também decretou esse jejum. E aí, independente se você concorda, achar bonita, achar feia a forma que ele fala, um presidente da República, autoridade máxima da nação, decretar um jejum, né, em toda a nação. A oração em jejum é algo muito importante e sério no mundo espiritual. Então eu acredito que a gente precisa água para geral, pastor? Amanhã eu só vou ficar na água, gente. Se você não puder, por alguma questão de saúde, faça pelo menos algumas horas do seu dia, mas não deixe de estar em concordância, em unidade, orando, jejuando pela nossa nação, pela economia, pelos governantes, pelas nações, pelo seu estado, pela sua cidade, em nome de Jesus. Eu acredito que a gente está vivendo um tempo histórico muito especial, gente. Eu estou empolgada. Eu sei que tem muita gente triste. E claro que nos momentos de intercessão, de clamor, o Senhor tem me levado a chorar também pelas pessoas que estão sendo afetadas direta ou indiretamente por essa crise, mas principalmente chorar para que elas reconheçam o Senhor e se arrependam, porque esse grande avivamento virá. Esse grande avivamento virá. E eu estou super empolgada com isso. Eu acho que eu já entreguei o recado. Eu vou tentar deixar salvo. E eu queria ver se a gente interagia um pouquinho. Tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que faz, gente, para ativar as perguntas? Eu tô tentando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu cliquei na pergunta. Deixa eu ver se eu consigo, viu? Que é a primeira vez que eu faço isso aqui. Foi um desbloqueio pra mim. Oh, glória a Deus. Eu não sei ativar não. Mas vocês podem falar aí mesmo, nos comentários, se alguém tiver alguma coisa pra falar. Se Deus falou com vocês algo do que eu falei. Também te amo, pastor Roberto. Eu amo vocês, gente. Todos que estão aí são muito especiais pra mim. Vocês têm alguma coisa pra falar? Eu falei sobre Naum. Falei sobre um juízo e disciplina de Deus, mas proteção àqueles que são deles. Falei que o Senhor virá. Falei das contrações que nós estamos passando. Falei da Arca de Noé, que a gente está escondido na presença de Deus, então a gente vai ser salvo, né? E gente, Noé significa descanso. E interessante que Noé marcou um novo tempo. Isso eu esqueci de falar. E a gente vai viver um novo tempo. A gente está entrando para um novo tempo. Falei da transição geracional. Falei da conversão dos corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Falei da Páscoa. Inclusive, gente, o ano passado, o Senhor falou comigo para eu celebrar a Páscoa com meu marido aqui em casa, o ano passado. E eu te encorajo a fazer isso. Eu comprei um cordeiro, assei o cordeiro, comprei umas ervas amargas, igual o pessoal celebrava a Páscoa lá. Fiz os pães asmos sem fermento, peguei a receitinha na internet, é bem facinho. E fiz, e a gente leu o texto da Páscoa, a gente chorou, a gente lembrou do significado da Páscoa, principalmente da nossa Páscoa, que é Jesus, né, o nosso Cordeiro Pascal. E eu encorajo vocês também a fazerem uma celebração, já que todo mundo está em casa, né, com suas famílias, com suquinho de uva, fazer uma ceia do Senhor aí. Foi muito forte o ano passado, quando eu e Igor parou na mesa para celebrar a Páscoa. Meu Deus, eu encorajo vocês. E essa Páscoa é especial, né? Essa Páscoa é especial. Eu creio que virá um grande ressurgir, uma ressurreição mesmo do Senhor na nossa nação. Tem gente que tá pedindo para eu cantar. Isso é outro bloqueio, viu, gente? Porque apesar de cantar na igreja aqui, eu também tenho vergonha. Ai, Senhor, mas deixa eu ver, eu posso cantar um trechinho de alguma coisa que tem a ver, né, com o que a gente está vivendo. Eu vou cantar que o Senhor é bom, porque no livro de Naum ele falou que ele é bom, mesmo em meio ao caos ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.
Aí você de casa também vai cantando comigo, sem instrumento, sem nada. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Cantem comigo. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ah, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos promete o teu shalom, a plenitude de paz, a plenitude de saúde, plenitude de prosperidade, inclusive principalmente prosperidade espiritual. Nós te agradecemos porque o Senhor nos promete refúgio e proteção à sombra de tuas asas nestes tempos. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de viver neste tempo, neste princípio de dores. Pai, nós te agradecemos porque nós podemos resplandecer a nossa luz. Obrigada, Senhor, pela unidade da igreja. Obrigada, Senhor, pelo arrependimento. Senhor, obrigado pelas vidas que estão se rendendo a Ti, que estão voltando para Ti, pelos relacionamentos que estão sendo restaurados dentro de casa. Obrigado porque o Teu sangue, Senhor, nos cobre e nos protege. Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós vamos permanecer clamando, ó Deus, mas nós Te agradecemos porque nós somos Teus e em Tua arca, em Tua presença nós estamos salvos. Nós estamos prontos. Nos prepare, na verdade, Senhor, para este tempo, para essa transição, para este novo tempo que virá. Nos prepare, ó Deus, e que a gente possa viver isso e proclamar a Tua paz com alegria, sem pânico, mas com alegria. E ao mesmo tempo, Senhor, não permita que o nosso coração se esfrie e que deixemos de ter misericórdia das nações, dos governantes. Não permita que a gente esqueça de orar pelos nossos governantes, pelas nossas famílias, que quando tudo isso passar, que a gente guarde todo o aprendizado, Senhor, desse período. Que a gente continue fazendo nossos cultos no lar, que a gente continue te buscando como nunca antes, que a gente continue sendo essa igreja viva, que não tem barreiras para se reunir, cantando nas janelas, Senhor, se reunindo online. Ah, Senhor, o novo tempo vai chegar e vai ser tremendo. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Obrigada por essa live também, Senhor. Que abençoe muitas pessoas e que testifique daquilo que o Senhor já tem falado ao coração de muitos. Para a Tua glória, em nome de Jesus, para fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém? A alegria de ser a nossa força, Moni. Amém, gente? Eu não sei quanto tempo tem. Alguém pode me dizer quanto tempo tem? Eu não marquei o tempo. Vê se alguém... Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados. Sim, Mano Roberts. Amém. Amém, gente. Obrigada por ter ficado aqui comigo, por ter interagido. Foi muito bom pra mim compartilhar o que Deus tem falado comigo. 40 minutos. Eu vou tentar salvar
E eu vou tentar convencer o meu marido de fazer uma mais descontraída. Essa agora foi compartilhando das coisas do Senhor. Mas eu vou tentar. Clica na palavra ao vivo que mostra o tempo. Ah, eu não sabia. Ah, tá. Pra mim tá 34 minutos. Enfim. E eu vou tentar convencer meu marido pra gente fazer uma live assim mais descontraída. O que vocês acham? Vocês vão participar? Senão não adianta, né? Se vocês participarem com perguntas. Aí eu vou tentar ver como é que ativa as perguntas. Perguntas sobre a nossa história de amor, que é linda. Sobre o nosso tempo de espera, sobre a nossa renúncia. A cara dele. A cara que ele colocou. Aí, amor, o pessoal tá pedindo. Eu acho que pode edificar muita gente que tá solteiro. Aí você pode mandar pro... Eu vou ver. Vou ver se ele aceita. E aí eu marco um horário e aviso antes pra vocês entrarem e vocês mandarem pros adolescentes, pros jovens que ainda não casaram. Pra gente falar sobre a renúncia, pra gente falar sobre santidade, sobre namoro, mas de uma forma bem divertida, bem legal. Contar nossas histórias também. Viu? É isso, gente. Obrigada, amei estar aqui com vocês, amei a experiência, amei poder compartilhar. Glória a Deus por tudo. E é isso. Aí eu posso encerrar e salvar, não é isso, gente? Quem é mais experiente aí nas lives? Amo vocês, amo todo mundo. Posso ouvir um amém, Igor? Fala amém, amor! Fala amém! Vai ser legal, gente, é bom. Amém! Ele já aceitou. Ele já aceitou. Eu vou marcar o dia pra gente dar risada. Hoje foi falando de coisa séria. Mas esse com o Igor vai ser coisa séria também, só que mais divertida, né? Viu? Beijo, amo vocês. Amei a companhia, amei a experiência. E é isso. Eu vou marcar com o Igor pra gente conversar e vocês mandarem perguntas, vou ver como é que funciona. E é isso. Viu? Beijos. Amo vocês e não se esqueçam, gente, de orar e de ouvir a voz de Deus. Ó, Beth entrou agora, amiga. Eu vou deixar a salva pra tu assistir depois. Ouvirem a voz de Deus. Para que vocês não sejam confundidos nesse tempo. E tudo que a gente aprender nesse período, que a gente leve pra nossa vida. Amém? Chegou atrasada, amiga, mas eu vou deixar salva aqui. E aí depois tu assiste. Testemunho forte, né, Maico? Menino, Maico profetizou. Aí eu vou deixar pra próxima live. Maico profetizou que meu marido não ia ser Eu vou deixar só um gostinho pra próxima live. Maico profetizou, o irmão da gente, profetizou que o meu marido não ia ser de lá de Aracaju. Ou de Santo Antônio de Jesus, onde morava, na Bahia. E aí, eu sabia disso. Na verdade, quando ele falou, foi só testificando o que Deus já colocava no meu coração. E isso anos antes de Igor me encontrar, viu? E eu falava lá em casa, meu marido não é daqui, meu marido não é daqui. Aí meu padrasto até falou assim, meu paidrasto, né? Falou assim, se esse marido de Gabriela for realmente de outro estado, aí eu vou ver que realmente ela ouve a voz de Deus. Acho que ele era um pouco cético ainda na época. E eu nem sabia disso. E aí serviu isso também como testemunho. Mas isso é só um pedacinho. A gente tem um testemunho lindo, maravilhoso. Amo vocês, viu? Pra não perder o foco aqui da live. Beijos.